Ernesto, nos conte essa história, porque um vereador eleito em Araraquara foi às redes sociais num tom de desabafo dizer: estão achando que eu sou bobo, que eu sou inocente. Vocês vão se surpreender com o meu mandato. Que desabafo é esse, Ernesto? Uma das surpresas das eleições de 2024, o jovem deficiente Marcelo Gurgel conquistou a sua cadeira na Câmara Municipal com o apoio de 1.355 eleitores. Conhecido por vender doces em cruzamentos, ele havia tentado se eleger em 2020, quando recebeu somente 141 votos. Por causa desse desempenho, sua vitória não estava no radar dos partidos e muita gente ficou surpresa. Nos últimos dias, Marcelo Gurgel usou suas redes sociais para desabafar. Ele teve reações contundentes contra aqueles que desconfiam da sua capacidade de legislar. Abre aspas. Muitos acham que eu sou bobo e inocente, mas esses irão se surpreender com o meu mandato. Estou me preparando e estudando faz tempo e cercado de pessoas de bem, fecha aspas, declarou. Eu não fui eleito para mudar de vida, para arrumar emprego, para quebrar galhos. Eu fui eleito pelo povo, para lutar pelo povo e pela cidade. Tenho as minhas principais pautas, porém irei fiscalizar tudo e qualquer serviço que não esteja sendo entregue, concluiu Marcelo. Olha, eu tenho uma visão, porque o Marcelo é um deficiente físico, uma pessoa simpática, ele ficava concentrado, a maioria das vezes, ali na Rua 3, esquina com a 36. Então era ali um cruzamento, Bento de Abreu, 36 e... Rua São Bento. A Rua São Bento. Ele ficava ali na frente do Estrela, cabeleireiro Estrela ali. Ficava com um chapelão, né, num dia de sol. Ainda tal. fica. Tá lá ainda. Então é uma situação, uma pessoa deficiente física, ficar ali horas e horas em pé, trabalhando. Eu acho que, era simpático conversar com as pessoas. Eu tive um episódio com ele que me magoou bastante, sabe? Porque eu sempre passava por ali e via ele ali trabalhando, porque ele não pedia esmola, ele estava trabalhando. Vendendo os doces, vendendo os seus docinhos e tal. Então ajudava quem queria, tá bom? Eu sempre passei e sempre ajudei. Quando eu tinha dinheiro ali, eu dava tal. Um dia eu passei e não tinha. No outro dia eu passei e também não tinha. Aí sabe o que ele fez ou não? Me deu um pix e falou assim: então, por favor, deposite um pix na minha conta. Eu peguei o talãozinho dele, pus ali, sabe, e passou. Passou. E fiquei alguns dias sem passar por ali. Quando eu passei outra vez, ele olhou para mim e falou assim: ué, e o dinheiro do Pix você não me defez? Como se fosse uma cobrança. Eu não gostei. Sabe? Porque quando a gente faz isso, a gente faz por espontaneidade. A gente faz sabendo da dificuldade, da luta que as pessoas travam. Tá bom? Ele encostava o seu carrinho ali e trabalhava. Não ia pedir esmola, não. Ele estava trabalhando. Então, eu achei que foi uma atitude um tanto quanto de pressão para conseguir vender os seus produtos. Então, eu acho que faça um bom trabalho, tá bom? Porque eu nunca achei que você fosse incompetente, pelo contrário, eu achei que você tinha realmente uma postura de alguém que era comunicativo e estava ali vendendo os seus produtos e trabalhando, tá bom? Então, essa questão é que me deixou um pouco, descontente com o seu comportamento. Madalena, chamou a atenção, né, pelo fato de ser alguém que trabalha nos cruzamentos da cidade, agora elevado ao posto de vereador. Certamente o trabalho digno e difícil que ele faz, porque olha, com a sua deficiência, você transitar entre carros debaixo do sol de Araraquara não é um serviço fácil. Certamente ele o faz por falta de oportunidades. Ele, exerce esse trabalho porque é a sua forma de ganhar renda. Eu fiquei muito em dúvida com o resultado da eleição. Eu não conheço o Marcelo Gurgel, não posso trazer uma palavra a respeito da sua capacidade ou não, se ele defende realmente uma pauta, se a pauta dos deficientes é uma coisa que ele tem bem organizada na sua cabeça. Eu não conheço, não posso falar, mas eu fico pensando se esse voto dado a ele foi um voto de convicção,
de quem conhece o que ele pensa e sabe que ele pode ser uma voz importante na defesa dos deficientes. E olha que estamos carentes de vozes que defendam esse assunto. A gente fala sempre sobre isso, né? Das mães atípicas, das mães de crianças deficientes. De repente ele pode ser essa voz. Eu não sei, então, se esse voto foi de convicção, se foi um voto de protesto, sabe? Não vou votar em ninguém que já esteja lá, vou votar no menino do farol, sabe? Ou se foi um voto, talvez até de pessoas que queiram dar uma melhor condição para ele. Olha, vamos tirar ele do semáforo, vou mandá-lo para a Câmara porque tem um bom salário, mas ele disse aí, não é para mudar de vida, não fui para a política para mudar de vida, de condição econômica. Ele está lá? Continua ainda lá? Continua lá, ele falou que até o dia 31 de dezembro ele permanece lá, porque esse é o seu ganha-pão, né? Eu não conheço agora, tô torcendo para que ele seja uma voz representativa. Vereador. Eu conversei com uma liderança partidária, só para concluir e passar para os colegas, do seu partido, do PP. E eu soube que já há 2 assessores trabalhando com ele, já preparando o mandato, né? Inclusive são assessores ligados ao Damiano, que é o presidente do partido, e eu senti uma mudança no discurso das redes sociais. Eu tô achando até que essa postagem em tom de desabafo, Ernesto, já foi uma atuação dos assessores para marcar uma posição ali. Ele tem um grande desafio pela frente e é uma pauta muito rica que ele pode fazer se ele abraçar a causa dos deficientes. Ele já vai começar com um problema no primeiro dia, Luiz Antônio. Eu que frequento muito a Câmara é péssima em acessibilidade. Tem um monte de escadaria, o prédio é tombado, nunca puderam colocar uma rampa na frente. Mas tem um elevador, não tem? Sim, mas ele vai já ter esse tipo de dificuldade. Tem que entrar pela porta do fundo. E vale a máxima para qualquer um que entrar na Câmara. Você tem uma pauta forte, você defende o grupo que te elegeu, você vai ser reeleito, você vai ser julgado depois de 4 anos. Se foi apenas um voto de protesto, e nós já tivemos vários aqui na cidade, não vou ser deselegante e dizer quais, você percebe que depois, quando o cara tenta voltar para o segundo mandato, ele não volta. Então eu desejo que ele abrace realmente essa causa, é uma causa riquíssima, ele pode realmente contribuir muito com esse discurso e a gente espera que ele faça um bom trabalho e que esse desabafo dele não seja só um desabafo, mas um sinal de que ele vai ter um trabalho mais sério pela frente. Mas não é fácil, muita gente se rotulando como deficiente físico e não faz nada para o deficiente físico. Não abre a boca, nunca fez nada, nunca abriu a boca, sabe, de ajudar o deficiente físico. Só se beneficiou, talvez, da própria posição. Mas esse moço aí, talvez, o Marcelo, ele possa chegar ali, ser a voz dos deficientes, como o Madalena aqui, tá bom? Olha, você não imagina o que eu faço de briga. Inclusive o pessoal da PAI, quando me encontra, tá bom? Outro dia você viu lá, no café que a gente está tomando lá, o pessoal da PAI, os diretores, vieram ali e vieram me cumprimentar pela postura que eu tenho, porque eu acho que uma pessoa que tem um deficiente físico em casa, que não tem muita possibilidade de fazer o seu trabalho normal, então ele deveria contar com todo o apoio do governo, com todo o apoio das instituições, tá bom? E de repente não conta com esse apoio. Então eu creio que essa é a minha postura. Olha, eu achava o Marcelo uma pessoa, né? Mas naquele dia eu fiquei um pouco estranho com o seu comportamento a meu respeito. Ô Madá, conversei com ele uma vez logo depois da eleição, ele estava muito tímido ainda, não trocou muitas palavras, não quis falar muito, acho que era muito novidade para ele ainda. Ele está se apoiando muito no Emanuel Sponton, né? Que é o vereador do PP. Da bancada. Eu acho que está sendo assim, vamos dizer assim, o conselheiro dele nesse momento, porque é um cara que já teve um mandato. Mas o mandato do Sponton também não foi de muito destaque, né? Não que ele tenha ido mal, mas ele também não conseguiu trazer alguma pauta interessante que chamasse atenção. Quando você chega na Câmara, eu imagino que o vereador ele tenha muitos planos, né? Só que, em prática mesmo, pouco ele consegue fazer. Um exemplo claro de um vereador que eu acompanho de perto, por ser do bairro e tal, o Carlão do Joia. Quando ele ganhou, ele tinha muitas ideias de fazer muita coisa, principalmente em relação ao Yolanda Ops, que é a base da votação dele. Isso não aconteceu. Não por falta de vontade do Carlão ou porque ele não quis. É porque ele não teve a capacidade de articulação ali que o cargo exige. Porque sozinho ele não vai conseguir propor nada. É muito pouco você ser um vereador, né? O desafio, Zé, sempre traduzir
em ações práticas Sim. as suas vontades. Exatamente. Vontade de mudar o mundo todos nós temos. Como a gente vai traduzir isso no processo legislativo, que exige realmente diálogo, exige preparo, exige formulação de leis. Esse é o desafio, Fernando. Alguma impressão? Olha, eu acho que ele vai ter aí 4 anos para mostrar essa vontade que ele tem. Eu sei que não é um trabalho fácil, talvez a bandeira que ele defenda é uma bandeira, acho que até inédita aqui em Araraquara, eu não me lembro de... O Paulinho de uma Rodrigues foi vereador? Foi, né? Então tem já mais teve um aqui, então, deficiente. na cidade. Então, mas eu acho que é importante, né? Só que eu sinto muitas vezes a questão do preconceito, que talvez ele tenha que enfrentar. Se não me engano, ali o elevador saiu por causa do Paulinho. Será que não foi isso, não? Não me lembro, Badar. Não me lembro, também não me lembro, mas parece que a inacessibilidade na Câmara era total, né? O prédio não é adequado, né? Tem um valor histórico, mas inegavelmente Mas a Câmara... fala em construir um novo prédio da Câmara, que você vai ver o povo se levantar e dizer, com tanta coisa mais importante, vai construir um prédio para a Câmara e tal. Então é isso aí, né?